versículo 19, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo de número 19. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 19. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, em as bênçãos sem mar. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel 15, 19. Disse, pois, o rei a Itai, o Giteu: por que irias tu também conosco? Volta-te e fica-te com o rei, porque és estrangeiro e também desterrado de teu lugar. Ontem vieste, e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois eu vou para onde puder ir. Volta, pois, e torna a levar os teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei meu senhor, que no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Amém? Depois em casa eu gostaria que você lesse todo o texto, o capítulo inteiro, para entender profundamente essa narrativa bíblica, essa história bíblica, porque é extraordinária, principalmente por aqueles que querem galgar o caminho da fidelidade. Levante suas mãos aos céus, feche os olhos, liga teu coração com Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, eficaz bênçãos sem par. Cante, vai! Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas. Posso sentar? Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser
chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva de Consolador. Quem pode glorificar a Jesus? Meus irmãos, eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, glorificar o Senhor pela vida dos filhos, do filho e da nora da nossa Manqueira, que está nos fazendo uma visita aqui esta noite. Deus abençoe, vocês são muito importantes para nós. Tenho orado por vocês, amém? De vocês sentirem às 3 da manhã, 3h30, 4 horas, digamos assim, como que fala, um toque na costela. É o anjo de Deus que eu pedi para ir lá, viu? Para despertar vocês para orar junto comigo. Estou brincando, eu abençoe vocês em nome de Jesus. Ali também está a Coline. Eita, o Paulo eu sou de novo, tá? Está ali, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quem mais. Os demais estão na casa, né? Está lá, acho que a mãe do Wilson, o Wilson Samurai. Está lá, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. A sogra também do irmão Fabrício, mais uma vez conosco, nos honrando com uma preciosíssima visita esta noite. Já é nossa, já. Ah, já é nossa? Já está determinado? Então dê glória a Deus, né? Não precisa apresentar mais. Amém. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Como vamos receber esse povo lindo e abençoado? 1, 2, 3. Sois abençoados em nome do Senhor Jesus. Vós sempre, se sentir no seu coração, estiver na igreja, estiver congregando em lugar nenhum, em algum, venha congregar conosco, venha servir a Deus conosco aqui nesse local. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, quem é Itai, o Giteu? Era um filisteu de Gate, guerreiro de Davi. Provavelmente eles devem ter se conhecido na caverna de Adulão, período em que o rei Davi fugia da presença de Saul. Veja, irmãos, que coisa impressionante. É na hora das grandes tribulações, preste atenção, é na hora das grandes tribulações, sejam elas ministeriais, sejam elas financeiras, sejam elas sentimentais, enfim, é na hora das grandes tribulações que surgem os verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos não são forjados na espuma. Verdadeiros amigos são forjados na batalha, no combate. E esse homem aqui, Davi provavelmente conheceu esse homem quando fugia na terra, fugia na presença de Saul, quando Saul queria matá-lo. Davi escreveu 75 salmos, que nós temos conhecimento, é claro. Na verdade 74, que um dos salmos é repetido. Então ele escreveu 74 salmos. E quando lemos os salmos de Davi, a impressão que nós temos é que Davi estava numa colônia de férias quando estava escrevendo tais salmos. Mas não era bem assim. Era no meio das grandes lutas, das grandes batalhas, das grandes provações que Davi escrevia. Se você e eu estivéssemos lá no momento em que Davi estava escrevendo salmos maravilhosos como estes que nós conhecemos, nós olharíamos para Davi e diríamos assim: que cidadão, hein? Está escrevendo um salmo que não tem nada a ver com isso que está acontecendo com ele. Porque um dia eu me perguntei, Deus, por que Davi escrevia salmos tão maravilhosos no meio de tanta tribulação, tanta luta? Aí Deus falou comigo assim: é que Davi não enxergava aqui e agora. Davi escrevia já crendo na vitória que viria lá na frente, porque ele sabia que maior que estava com ele que aquele que estava batalhando contra a sua vida. Agora veja, meus irmãos, que para entendermos um pouquinho aqui dessa história, após furtar o coração da parte do povo de Israel, segundo Samuel 15:6, Absalão havia usurpado o trono de Davi, seu pai. Absalão era aquele tipo de pessoa que, quando as pessoas vinham para levar as demandas para o rei Davi, ele ficava na porta da cidade convencendo o povo: não, fale comigo, eu também resolvo, eu tenho a mesma autoridade do rei, então eu resolvo um problema para você aqui. E as pessoas não iam falar com Davi. Aquilo ele foi conquistando o coração de algumas pessoas com essa atitude. Veja, meus irmãos, que sendo assim, era certo que todos aqueles que apoiassem a Davi correriam risco de vida. Tanto que Davi e seus servos tiveram que fugir de Jerusalém
conforme 2 Samuel capítulo 15, versículo 14, uma história bastante conhecida. Quem já leu isso na Bíblia leu, quem não leu, teve até uma novela recentemente mostrando algo parecido com isso aqui. Claro que acrescentaram algumas coisinhas ali para o enredo, mas é mais basicamente aquilo mesmo. E no meio dessa fuga, Davi percebe a presença de Itai, o giteu, e seus homens, que eram 600. Eles eram estrangeiros, exilados da Filístia. Sendo assim, o rei suplicou para que Itai e seus companheiros não fossem com ele, mas ficassem em Jerusalém, pois sendo eles estrangeiros, não corriam risco de vida, e poderiam ter suas vidas poupadas por Absalão. Mas Itai recusa a resposta do rei, e jura lealdade, ainda que tivesse de pagar com a própria vida. A grande carência nossa hoje são de pessoas como Itai. Em nossas vidas existe pessoas em nossa volta como Itai, mas oxalá que Deus levantasse muito mais. Itai recusa, Davi, eu não vou ficar na terra. Se onde tu fores eu irei contigo, se você morrer eu morro contigo, eu sou leal a você, Davi. É aquilo que eu disse para vocês, amigos, meus irmãos que são conquistados em grandes batalhas, na forja do combate, esses amigos permanecem com a gente até o final. Eles não abandonam, eles não viram as costas. E a Bíblia diz que o rei então permite que esse homem permaneça com ele. Pode ficar conosco. Diante disso, eu quero esta noite falar sobre 4 lições que aprendemos com Itai, com esse homem. São 4 lições extraordinárias que, se você e eu levarmos para a nossa vida, nós seremos poderosamente abençoados por Deus. 4 lições. Lição número 1: ele foi leal ao verdadeiro rei. Olha que coisa linda. Lealdade, irmãos. Isso aqui, eu amo essa palavra, lealdade, e amo a palavra fidelidade. Lealdade e fidelidade. Lealdade e fidelidade. Fidelidade é aquilo que você demonstra quando você está perto da pessoa, e lealdade é aquilo que você demonstra quando você está longe da pessoa. Quando alguém vem fazer um comentário sobre aquela pessoa para você, você defende aquela pessoa. Isso é ser leal. São pessoas assim que o Senhor está procurando nesses dias. Então veja, meus irmãos, primeira lição: ele foi leal ao verdadeiro rei. O verdadeiro cristão é leal em todo o tempo, independentemente da situação, ele permanece fiel. Pode vir as lutas, pode vir as provas, a sua lealdade permanece intacta. Então, primeiramente eu gostaria de dizer a vocês que o verdadeiro rei é Jesus Cristo. Quem é fiel a ele aqui? Jesus é o verdadeiro rei. Você e eu temos que ser leais a ele. E temos que ser leais a ele, porque foi ele que morreu por nós na cruz do Calvário, que se entregou por nós, que derramou sangue por nós. Agora, na proporção que nós vamos nos aproximando de Jesus Cristo e ficando íntimos dele, nós vamos demonstrando essa lealdade também para as pessoas que estão à nossa volta. O grande desastre hoje, irmãos, é a infidelidade relacional, a infidelidade às vezes no casamento, a infidelidade no rol de amigos, de amizades, essa infidelidade, essa coisa, sabe, que uma certa ocasião eu estava caminhando com um cidadão, ele estava aqui do meu lado, esse homem já dorme no Senhor, mas ele estava caminhando comigo assim, e ele começou a fazer crítica de um grande pregador que havia ministrado um grande congresso, e ele começou a criticar aquela mensagem não tinha contexto, que mensagem esquisita, junto comigo, caminhando, falando, e eu falei, rapaz, vamos ter cuidado, rapaz. Não sei o que e tal. Irmãos, coincidentemente, o pregador vinha na nossa direção, no meio daquele congresso, muito grande aqui no Brasil. O pregador estava vindo na nossa direção. Quando ele viu o pregador, ele olhou para o pregador e disse, rapaz, que prazer, que alegria te ver, que mensagem poderosa que você pregou ontem, rapaz. Eu fico, olha, foi a melhor mensagem até agora desse congresso. São mais de 30 pregadores desse congresso, por congresso. Ele disse, melhor mensagem que eu vi até agora. E o cidadão passou. E quando o cidadão foi, eu olhei para ele e falei, você tem que tomar vergonha na cara, rapaz. Você agora mesmo estava falando do homem, e agora você encontra o homem, você disse que foi a melhor mensagem, você não vai para o céu, rapaz, cuidado, não, e tal, e quis debater comigo, e eu olhei, irmão, para ele e falei, sabe o que falta para você, irmão?
você tem conhecimento teológico, você tem conhecimento em várias especialidades, várias áreas, você só não tem uma coisa, você não tem um bom caráter. Então eu acho bom que a nossa amizade fique por aqui também. Sabe por quê? Porque se você estava comentando dele para aquela pessoa, você comenta de mim também para outras pessoas. Gente, isso é muito sério. Luta financeira não destrói a igreja, irmãos. Os demônios não destroem a igreja, a menos que a gente permita que ele entre. Não, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Se não formos fiéis às pessoas que estão sentadas ao nosso lado, e aqueles que estão ministrando sobre a nossa vida, ou não estão apenas como nosso irmão, isso sim destrói a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vim esta noite dizer algo para você. Eu ouço o alarido de um grande avivamento que está chegando no Brasil, e a nossa igreja vai fazer parte. Quem crê nisso, dá um brado de glória a Deus, se você puder, você está. Oh, meus irmãos, ele foi leal ao verdadeiro rei. Segunda lição que eu aprendo desse anônimo aqui é que ele não se separou do rei. Ele poderia muito bem permanecer leal ao rei, mas se separar do rei. Poderia, junto com a sua tropa, fugir para outras bandas. O verdadeiro cristão, ele não se separa do Senhor e das pessoas que Deus colocou do lado dele como propósito. Ele não se separa. Aleluia. Eu estava caminhando num determinado lugar, numa praça, uma cidade aqui do Brasil, não vou citar o nome da cidade por questão de ética, a cidade de Iporã, aí no Paraná, e eu estou naquela pracinha de Iporã, e um casalzinho de idosos sentados, e eu cheguei na época e perguntei: oi, tudo bem? Você conversar com eles um pouquinho ali? Falei: quanto tempo de casado? Ele: 52 anos. Falei: qual é o segredo? Ele disse assim: lealdade, fidelidade, mutualidade, maturidade e, acima de tudo, amor e compreensão. 52 anos. Oh, meus irmãos, eu fico às vezes desesperado com algumas pessoas que dizem ter chamado de Deus. Eles não são constantes naquilo que Deus tem para a vida deles. A igreja, irmãos, olhe para mim todos vocês e aprenda isso. Salomão comparou a igreja com a lua. Deus é o sol, mas ele comparou a igreja com a lua. Por quê? Porque a lua tem as suas fases. Tem hora que você olha para a lua está cheia, bonita. Tem hora que você olha para a igreja está cheia, a galeria está cheia, multidão. Mas de repente, irmãos, vem as provações e as lutas, e aquela lua cheia agora começa a minguar. Tem hora que você olha para a lua assim, a lua só está com risquinho no céu. Você fala: a lua vai sumir, vai desaparecer. Mas de repente, irmão, você começa a observar a lua, ela começa a crescer, daqui a pouco ela nasce desse lado aqui, aquela mega daquela lua gigantesca. O que Deus está nos ensinando através disso, irmãos? É que você não pode abandonar as pessoas na hora das maiores lutas da vida delas. Você precisa permanecer perto quando é uma lua cheia, mas quando a minguante chegar, permaneça firme. Sabe por quê? Porque a vida é como uma roda gigante. Uma hora tu está em cima, daqui a pouco está embaixo, daqui a pouco está em cima, daqui a pouco está embaixo. Vou dar um exemplo para você aqui. Se você montar uma rampa com subidas e descidas assim, uma rampinha de madeira, e colocar outra em linha reta, e você colocar duas esferas do mesmo peso e soltá-las juntas, sabe qual é a esfera que vai chegar primeiro lá embaixo? Não é aquela que está na linha reta, mas aquela que sobe e desce, porque esse negócio de subir e descer, ela ganha impulso para poder ir. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que Deus permite altos e baixos na nossa vida? Deus está te impulsionando em direção à vitória. Gente que não passa por grandes provações, às vezes nem chega lá, mas você que está na luta vai chegar lá. Sabe por quê? Porque você não se separou do rei. Quem está entendendo, dá glória a Deus, se você puder. Então veja, irmãos, que esse tipo de gente, o crente tai, esse tipo de gente, irmão, ele não deixa de congregar, seja na igreja que for, ele não deixa de participar dos trabalhos da igreja, ele não deixa de participar da ceia do Senhor, e meus irmãos, ele está no lado de Cristo todo o tempo. Um dia me perguntava assim: qual lado que o senhor defende, pastor? Esquerda, direita, centrão? Qual lado que o senhor defende? Eu defendo o lado de Cristo. Se Cristo aprovar o que a direita está falando,
eu aprovo. Se Cristo reprovar o que a direita está falando, eu reprovo também. Se Cristo apoiar o que a esquerda está falando, eu apoio. Mas se Cristo, aí alguém pode dizer, o senhor é um cidadão alienado. Não, não sou alienado, eu estou do lado de Jesus sempre. E eu estou disposto até a morrer por Ele. Quem está entendendo isso aqui, dá glória a Jesus, se você puder. Então, irmãos, aprenda isso aqui essa noite. Esse homem não se separou do rei. Imagine se Ruth tivesse a mesma atitude da outra menina. Qual é o nome dela? Orfa. Se ela tivesse a mesma atitude da Orfa, ela não teve, ela olhou para Noemi e disse: onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, ali pousarei também. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será meu povo, eu vou contigo. Não tenho nada para te dar, não tem problema, eu vou contigo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que você já conhece a história. Ela casou-se com Boaz, e Boaz, meus irmãos, olha que coisa linda, era o remidor, e Jesus incluiu ela na genealogia dele. Que coisa linda isso. Quando você tem uma atitude de fé, de permanecer firme no lugar que Deus plantou você, eu vou dizer algo para você aqui esta noite, irmãos. Você vai triunfar e o nome do Senhor será glorificado sobre a sua vida. Amém? Quem está entendendo essa simples pregação, diga amém. Amém, Jesus. Terceiro lugar, nós temos um culto por esse menino orava eu. Aliás, uma campanha. E a terceira lição vem a calhar nisso aqui. Olha só, a Bíblia diz assim que ele levou a sua família. Ele poderia permanecer com o rei, mas enviar a sua família para outras bandas, a fim de proteger Absalão. Mas ele não fez isso. Ele disse: olha, eu irei contigo, mas a minha família também irá contigo, ó rei. Olha que coisa linda. Minha família vai contigo, rei. Onde quer que o senhor for, a minha família vai contigo. O verdadeiro cristão, irmãos, incentiva a sua família a permanecer sempre firme com Jesus. O verdadeiro cristão não divide a sua família. Um dia eu estava olhando, eu estava observando uma situação, e recentemente aqui chegou uma pessoa, ela chegou num carro, depois o marido chegou no outro carro, daqui a pouco o filho chegou no outro carro. 3, não congregam com a gente, congregam no lugar, mas vieram tudo no culto, cada um num carro. Eu falei: perguntei para a irmã, fui ousado, né? Eu falei: irmã, vocês vieram do trabalho ou de casa? Não, estou de casa, pastor. É que eles gostam, cada um gosta de ter sua. Eu olhei assim, tá bom, né? Não tem problema não, chorar pela senhora, né? Não sei qual é o motivo, vocês viam cada um num carro, assim, né? Mas tudo bem. Então veja, meus irmãos, é importante essa união familiar. Nós atravessamos oceanos através de navios, atravessamos oceanos através com aviões, viajamos de estado ao outro. Nós estamos vivendo, nós somos a geração do arrebatamento, creio eu. Tecnologia avançada. Você manda um e-mail hoje para os Estados Unidos e outro para a Inglaterra, ao mesmo tempo chega em tempo real. Coisa linda. Quando eu era criança, alguém dizia, um dia, aliás, quando eu era criança, tem uma notícia na Rede Globo, no tempo que a televisão era Telefunken, aquela de seletor que tu virava, pei, Globo, pei, SBT, tem. Eu me lembrei do pastor do Rio de Janeiro, tem. Virei manchete. Eu me lembro quando a notícia saiu assim: Pelé comprou o primeiro celular do futuro. E agora ele fez a propaganda, conversando com a Xuxa. Ele namorava a Xuxa, ele virou assim, ó, olhou aqui, ó, a Xuxa do outro lado vendo aquela imagem do ano passado, ele vendo a Xuxa do outro lado. Eu pensei assim: pelo dia que eu ver um celular dele, Jesus volta. Hoje qualquer criança pega e conversa no WhatsApp com quem quiser, gente. Que coisa impressionante isso. A tecnologia está tão avançada que nós atravessamos oceanos. Nos Estados Unidos, agora em alguns estados americanos, já tem o Uber sem motorista. Fizeram um teste agora em Campinas com o Uber sem motorista. E nós atravessamos oceanos e países, e capitais, cidades, e, enfim, para ver amigos, para viajar, para passear e tantas coisas. Mas 90% das pessoas têm dificuldade para atravessar a mesa para conversar
filha está do outro lado. Meu Deus. Dificuldade, meus irmãos, para chegar na porta do quarto da filha. Posso entrar? Sentar na cama e conversar com a filha. Dificuldade. O que é isso, meus irmãos? Nós não somos Itai se agirmos dessa maneira. Mas se você vai no quarto da sua filha, conversa com seu filho, conversa com sua filha, se você é esse tipo de pessoa, você é o Itai. Deus vai te usar. O rei não vai te abandonar. O rei está contigo. Quem está entendendo, na glória, em nome de Jesus. Sabe, a minha esposa falou uma frase que ela ouviu em um lugar que ela vai aí. Toda quarta, segunda, minha esposa faz segunda mentoria, quarta ela vai em um lugar aí que estuda livros. E ela me disse uma frase que ela aprendeu lá, ela ouviu de outra pessoa. Eu levou, eu vou dizer essa frase. Ela disse, meus irmãos, ela me fez uma pergunta. Você, amor, sabe qual é o pior sucesso de um homem? Eu falei, como assim pior sucesso? Todo mundo quer ter sucesso. O pior sucesso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não aprovou. O pior sucesso de um homem é ter sucesso naquilo que Deus não está. É verdade. Você sabe, irmãos, se eu chegar aqui nesse altar, olha como o mundo está. Se eu chegar nesse altar aqui e disser para você, eu corri uma maratona e cheguei em primeiro lugar, todo mundo vai dizer, pastor, que maravilha, com 47 anos, chegando em primeiro lugar em maratona, o que o senhor fez? Como é que eu faço para alcançar esse sucesso tão glorioso? Mas se eu chegar no mesmo altar e dizer para você, eu corri uma maratona, e você me perguntar, com quantas pessoas? Eu disser, com 150. Quem ganhou? As 150 chegaram em primeiro lugar. Você vai virar as costas e não vai dar ouvido. Porque a ideia de sucesso para muita gente é sempre estar na frente dos outros. É sempre estar em primeiro lugar. É sempre estar conquistando. Essa é a ideia de sucesso que o mundo ensina. Mas sabe qual é o sucesso que Deus veio nos ensinar essa noite aqui? Você vai ficar chocado agora. Morreu um secretário americano e estavam fazendo velório dele lá na Casa Branca e ele estava no caixão, os maiores amigos dele perto dele, aí em volta do caixão, e chegou uma senhora, olhou para o rosto dele no caixão e disse, esse sim é de sucesso. Aí perguntaram para ela por quê. E ela disse, porque ele chegou no topo, mas levou todos com ele. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Quando você chega no topo, você olha que as pessoas que você ama estão junto contigo, elas estão ali contigo. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim, eu venci. Eu cheguei, eu sou o Itai do Getemo, eu sou amigo do rei. Quem está entendendo isso aqui, da glória a Deus? Eu vou profetizar algo de olho aberto para você. Levanta a mão direita assim. Não vou nem pular, nem sapatear para entregar a profecia. Vou entregar a profecia agora. Deus, você vai chegar no topo, lá com Deus, no propósito de Deus. Mas toda a tua família vai chegar com você lá também. Quem pode dar glória a Deus pelo que você está ouvindo esta noite? Toda a tua casa vai chegar lá. Aleluia, o teu filho vai chegar lá. Você ainda vai chorar na formatura do teu filho, na formatura da tua filha, se Jesus não voltar. Você ainda vai chorar dentro da sua casa própria, mas vai levar todos os seus amigos também para compartilhar uma janta, alguma coisa dentro da tua casa, para honrar essas pessoas que oraram por você também. Quem está entendendo o que eu estou pregando esta noite, dá glória a Deus a você. Aleluia. Está entendendo, irmãos? Palavras simples, né? Mas Itai disse, rei, eu poderia até deixar a minha família, mas a minha família vai contigo também. O senhor aceita a minha família? Aceita. Vamos lá. E Davi disse, vem, Itai. Porque viu a fidelidade dele. Em último lugar, ele renunciou às coisas por causa do rei. Irmão, esse homem tinha casa em Jerusalém. Viu isso aí? Esse homem tinha casa, esse homem tinha riqueza. Ele era um dos valentes de Davi. E provavelmente, meus irmãos, Davi colocou ele como o maioral do exército dele. Ele era um homem top das galáxias. Sabe o que ele fez? Renunciou tudo. Ele disse, não adianta eu ter sucesso se o rei não estiver em Jerusalém. Eu vou contigo. A Bíblia diz
mas ele recusou tudo. Ele renunciou à paz temporária que teria em Jerusalém, porque havia uma lei. Saul não poderia matar ele porque ele era estrangeiro, então não podia, ele era amigo de Jerusalém, não podia. Mas ele renunciou à paz temporária que teria em Jerusalém. E eu quero dizer para vocês que nós devemos recusar a paz temporária que o mundo oferece. A verdadeira paz está com o Rei Jesus. Sabe que meu pai um dia usou uma técnica com um dos meus irmãos, eu fiquei bobo. Meu pai perguntou assim, fiquei bem bobo olhando meu pai. Ele perguntou para o meu irmão: o que você sonha ser? Meu irmão: eu quero ser isso aqui e tal. Adolescente, né? Ele não quer ser piloto, não quer ser médico e tal. O que você quer ser? Eu quero ser isso. E depois? Isso. E depois? Isso. E depois? Isso. E depois? Isso. E meu pai falou: depois, ele falou: depois eu fico velhinho. E depois? Aí ele disse: vou morrer. Meu pai perguntou: e depois? Tem uma eternidade depois. E depois? Tira Jesus da sua vida, não sobra nada. E suponhamos que você tenha todo o dinheiro do mundo à sua disposição, você compra o carro que você quiser, a casa que você quiser, tudo que você quiser, materialmente, tudo que você quiser. Você diz assim: serei um homem feliz. Irmãos, nós somos felizes, nós somos tão felizes que hoje nós compramos um carro. Quando o carro sai de moda, vamos trocar esse carro. Você já com 2, 3 anos, já foi comprovado, o brasileiro é 2, 3 anos no máximo, começa a enjoar do carro, não quer. Vai, troca e vai, porque nós nunca estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado, verdadeiramente. Imagina que você tem dinheiro para comprar tudo o que você quiser, mas não tivesse Jesus, valeria a pena? Porque na hora em que você partir para a eternidade, o que vai sobrar para você? Para quem vai ficar isso? Para quem? Meus filhos, que a Bíblia diz que o pai sábio entesoura pelos filhos. Sim, os filhos vão ficar aí. Muitos deles vão ficar com uma família que eu visitei numa certa ocasião, em que um queria matar o outro por causa da herança. Gente, isso aqui é muito sério. O Senhor está nos oferecendo essa noite aqui algo, irmãos. Ele está dizendo assim: eu não quero que você abandone tudo que você tem, tudo que você conquistou. O que Jesus está pedindo aqui esta noite é para ser primazia na sua vida, ser o primeiro. Se Jesus tirar tudo que você tem hoje, permitir que você perca tudo, você continua fiel? Eu conversei com um menino, ele está aqui entre nós, eu não vou citar ele aqui hoje, eu não vou citar mesmo dessa vez. Ele disse: pastor, um dia eu estava indo para a igreja, inclusive amanhã eu vou tomar café com ele, me convidou para o café. Ele disse: pastor, um dia eu estava indo na tua igreja, chovendo, pastor, eu tinha 15 reais para colocar combustível no carro, sem perspectiva nenhuma. E hoje ele tem uma empresa. Porque na hora dos 15 reais ele foi fiel. E agora com a empresa ele vai continuar sendo fiel. Ele tem sido fiel, ele tem ajudado até o departamento de missões da igreja. Você consegue entender isso aqui? Esse tipo de gente renunciou tudo para servir a Jesus. Diz: Deus, eu tenho isso aqui, mas isso não é meu. Isso aqui é do Senhor, cuida para mim, Jesus. Me dê sabedoria para administrar isso aqui. O Senhor é o primeiro lugar na minha vida. Quem pode dar glória a Deus por isso aqui? Irmãos, quando Deus nos dá algo, é tão glorioso, né, pastor? O senhor que é empresário também, outros que estão aqui. Quando Deus dá algo, irmão, você vai com prazer naquilo que Deus te deu. Esse dia eu conversando com outro menino que está aqui também essa noite, ele disse: pastor, eu achei que estava triste no culto, estava a cabeça baixa. Eu falei: o menino está triste. Mandei uma mensagem, falei: o que tu precisa, rapaz? Tu quer um abraço? Tu quer o que você precisa? Eu vou ir agora te abraçar, rapaz. Eu falei: não, pastor, eu estava sentindo a presença de Deus. É que ele fica sempre olhando, né? Naquele dia com a cabeça baixa, eu não entendia o jeito dele sentir Deus assim, né? Glória a Deus. Aí ele diz: pastor, eu estou tão empolgado com aquilo que Deus me deu, que minha vontade era de sair do culto para a minha empresa trabalhar, porque Deus tem dado graça para isso. Quando Deus dá bênção, mas a bênção de Deus enriquece e não nos acrescenta dores. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Seja fiel naquilo que Deus te deu. Você abrir a tua empresa pela manhã, não? Abre a empresa assim, não entre primeiro, fica do ladinho da porta e diz: Jesus, pode entrar, a casa é tua, entra, Jesus. É o Senhor que domina isso aqui. Aleluia. Abra a sua casa hoje e deixe Jesus entrar lá. Você vai ver o que Jesus vai fazer. Renuncie tudo para servir a Jesus, independentemente do que você tenha ou não tenha. Seja fiel a Deus, porque Deus sempre foi fiel a você. Aleluia.
Não é assim? Pregando sério, né? Acho que tá, vamos lá. Então, gente, ele renunciou as coisas por causa do rei, ele renunciou ao conforto que tinha em sua casa, e ele estava disposto a renunciar à própria vida, se possível. Sim, se necessário, devemos renunciar até mesmo à nossa vida, pois as coisas vis deste mundo não se comparam com aquilo que está reservado para nós. É Não se verdade. compara. Estou dizendo que você sair por aí doando tudo que você tem, não é isso. Estou dizendo que você tem que colocar Jesus como primazia, primeiro lugar. Seu melhor amigo, Jesus. Seu melhor confidente, Jesus. Antigamente as meninas tinham que caderno de confidência na escola, não sei se isso existe hoje. Escrevia todo esse segredinho ali, pedia para as pessoas escreverem também, era interessante. Agora veja, meus irmãos, você tem um caderno de confidência com Jesus? Fale tudo para ele. Jesus é a única pessoa que você pode falar tudo. Tem coisas que você não fala nem para a tua esposa, fale para Jesus. Conta para ele. Conta para ele. Diga: Jesus, eu estou aqui, isso aconteceu, isso, Senhor, isso. Porque Jesus conhece você, sabe quem é você de verdade. Não tem como esconder dele. Quem entendeu, diga amém. Mas não vamos fechar então. Olha só, 3 lições, 4 lições. Então, ele foi leal ao verdadeiro rei. Você tem sido leal? Ele não se separou do rei. Ele levou a sua família junto com ele. Ele renunciou às coisas por causa do rei. Em Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque já contemplava a sua recompensa. Olha para mim, se Moisés hoje vivesse no Egito hoje, vamos imaginar assim um reinado como era naquela época, o reinado do Egito, Moisés vivesse lá. Moisés era o tipo de menino que podia chegar no rei e dizer assim: pai, e o faraó dizia assim, ele dizia: pai, me dê uma vontade, tem como você comprar um último Porsche para mim? O pai só diria assim: pode ir na concessionária, vai lá, encomenda o carro. Pai, eu queria fazer uma viagem para Israel. Hoje, ele quer ir já? Pega o jato, vai. Era isso. E a Bíblia diz que Moisés rejeitou essas coisas para ser maltratado junto com seus irmãos, porque contemplava uma recompensa superior que é o céu. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? Oh, aleluia, que coisa linda. Vamos agradecer a Jesus em pé, por gentileza. Venha fazer a última oração comigo aqui na frente do altar esta noite. Aleluia. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho